Olá, olá, tenham todos um bom dia. Estamos aqui ao vivo pelo Dedicação Delta. Vou falar com vocês hoje em mais um episódio do Café com o Delegado, um momento interativo com vocês, em que a gente conversa sobre diversos assuntos das carreiras policiais. A gente tem tornado esses episódios cada vez mais dinâmicos. A gente faz um tete a tete com vocês, falamos de questões, falamos de jurisprudência, falamos de coisas muito recentes aí, do que tem acontecido no mercado dos concursos das carreiras policiais. Então, como a gente é aqui especialista no assunto das carreiras, a gente vem falar, dando aqueles toques, aqueles adiantamentos, falando de edital, falando do que vai sair, que a gente imagina, falando do que já está na cara do gol, falando daquilo que você pode se preparar de uma maneira muito estruturada para ser mais um aprovado, colocar o bolachão no peito aí e falar, porra, sou policial, estou aqui na carreira e estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Pois bem, aqui quem está falando é o Gleison, sou delegado de polícia, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta, e é sempre uma honra estar com vocês nessas terças e quintas-feiras, cravadinho ali às 7 da manhã, em que a gente bate esse papo sobre concursos públicos e carreiras policiais. Então tenha um bom dia para todo mundo, na verdade um excelente dia, já quase sextando, né? Mas para o concurseiro não sextarás, porque a gente sabe que o concurseiro ele precisa de estar sempre motivado e ele precisa estudar todos os dias. Ah, foi um pouquinho menos no final de semana, professor, não deu para fazer tudo aquilo que eu queria. Não tem problema, o importante é estar mantendo os estudos. Se você estuda de forma organizada e mantém os estudos de uma maneira constante, você está com um grande passo para ficar cada vez mais próximo de ser um aprovado e não só um inscrito em concurso público. Escrever, muita gente se inscreve. Não é à toa que abre o concurso para ir às carreiras policiais, tem lá 10, 15, 20 mil inscritos. Quantas vagas? 100, 150, 200. Então, tem muita gente que vai ficar do lado de fora. Agora, quem está entrando nos concursos? Quem está fazendo parte daquele rol ali de pessoas que de fato são aprovados em concursos públicos das carreiras policiais? É aquele que tem dedicação, meta, ou seja, vontade de passar. E só vontade vale? Não. É a vontade misturada com estratégia. Não se passa em concurso público das carreiras policiais se você não tiver uma estratégia bem interessante. Por quê? Porque hoje, gente, o estudo virou profissional, tá? Eu trouxe 3 pontos aqui que eu queria saber de vocês. Eu até escrevi aqui. Na opinião de vocês, o que vocês acham que reprova mais pessoas no concurso? Bom dia a todos. Bom dia, Elias. Bom dia a todos vocês. Falta de tempo para você. Falta de tempo, ansiedade ou dificuldade com a matéria? Vamos lá, 3 coisas. O que você acha que mais reprova pessoas em concurso? Falta de tempo, ansiedade ou dificuldade com a matéria? Nessa tríade aí, você acha que acaba sendo a sua realidade? Pensa aí, se quiser escreva no chat aqui, que eu acho legal da gente interagir também. Mas essa ideia é para que você possa refletir, poxa vida, será que o que eu estou fazendo é falta de tempo? Desorganização. É um ponto. Então aqui, quando se fala de desorganização, eu vejo como e aí seria um comentário dentro da própria falta de tempo, que é a situação de você se reorganizar em relação ao seu dia. Então, a gente já teve alguns episódios que a gente falou neste ponto. Falou, olha aqui, às vezes você não está estruturando o seu dia do como fazer. E do como fazer é essencial de você colocar o que você faz no seu dia para que você possa estruturar o seu tempo da melhor forma possível. Às vezes a gente acha que não tem tempo. E eu vou começar por essa parte do tempo. Um bocado de gente já me falou aqui tempo, alguns falaram de ansiedade, alguns deram dificuldade com a matéria. Mas vamos lá, para a questão do tempo. Sabe quando é que eu comecei a reorganizar meu tempo? Quando eu já fazia muita coisa. E eu falei, puxa vida, é para mim difícil de encarar novos desafios. E eu comecei a perceber que tinha gente, e aí eu fui me inspirar nos famosos, foi isso mesmo. Eu vi os famosos e eu vi os caras indo para... tinha festas, tinha trabalho, e a pessoa estava sempre arrumada, e a pessoa estava sempre ali falando bem, ou seja, tinha que ter um treinamento. Ah, mas é só talento? Não, não é só talento. Aí eu comecei a olhar pessoas do lado empresarial. Peraí, como é que essas pessoas conseguem dedicar tanto tempo e se estruturar dentro disso? E foi aí que criou eu criei uma metodologia para ser um aprovado. E eu comecei a organizar o meu tempo durante todo o dia, aquilo que eu precisava fazer. Ou seja, comecei a eliminar a procrastinação, deixar para depois, e também eliminei, e aí foi mais difícil para mim, o perfeccionismo. São 2 paralelos ali que são
derradeiros para fazer com que você não seja um aprovado. Então, primeira coisa é organizar o seu tempo, saber o que você faz no seu dia. Segunda situação é organizar cada um na sua caixa. Eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Terceiro ponto, começar a eliminar aquilo que não faz sentido para a sua vida. Olha, tem coisa que realmente não faz sentido para o momento que você estuda para concurso. Ah, vou maratonar numa série. Não dá. Não dá. Você tem que fazer a sua escolha. Essa escolha é essencial para que você possa se organizar de fato, entrar para um concurso público de alta performance. E aí, você vai começar, dentro do seu tempo, começar a achatar ele. Ou seja, vou pegar uma gordurinha acordando mais cedo, vou pegar uma gordurinha da hora do almoço, vou eliminar assunto que eu não preciso ficar conversando sobre ele, vou otimizar o meu tempo durante todo o meu dia e no final ainda vou pegar uma rebarbazinha de tempo para estudar. Ou seja, é o meu caso, eu acredito que seja o caso de muita gente. Às vezes você não consegue estudar horas de uma vez, mas você consegue dividir suas horas do seu dia por várias vezes. Aí encaixar um material legal diante desses seus horários durante um dia, que pode ser a sua realidade, não a realidade do seu vizinho, do seu parente, do seu colega, tem nada a ver, a sua realidade é sua. E aí você consegue, como o Gil falou aí, talvez, buscar o início da ponta de puxar o fio da sua organização. Dificuldade com a matéria é um dos pontos também, tá? Mas a dificuldade com a matéria, ela vai com estudo e estratégia. Não tem jeito. Claro, eu estou com dificuldade com a matéria em inquérito policial, vou pegar um livro de inquérito policial para começar a ler. Na minha visão, está começando errado. Vamos começar, pelo menos, pensando o que é inquérito policial através da lei. Vamos começar a pensar em resumos tratando do inquérito policial, por exemplo, se essa for a dificuldade, de competência, se for essa a dificuldade, de procedimento, se for essa a dificuldade, direito constitucional na matéria controle de constitucionalidade, em direitos humanos, uma matéria que envolver, por exemplo, algum tipo de tratado. Ou seja, primeiro eu vou pegar a base da norma, mas eu vou pegar alguma coisa que já fale disso de uma maneira resumida. Porque eu já começo a encaixotar isso nas minhas informações. O que acontece é que a pessoa quer ir lá na frente já começar a estudar pelo mais complicado. E isso não é, a meu ver, a melhor estratégia. Foi o que eu utilizei para não surtar. Porque às vezes você vai se dar com tantas matérias e começar a pensar que aquilo ali é impossível ou, como o colega falou, muita dificuldade com elas. Então, vamos lá. Se eu tenho uma dificuldade maior, por exemplo, com direito civil, na época do meu concurso eu olhava para o direito civil, hoje eu olho com ele com carinho. Mas na época eu olhava com menos carinho, talvez com mais ódio. E nesse momento eu olhava para a matéria e falava, essa matéria está desafiadora. Eu não gosto de falar não gosto de falar que está difícil. Eu gosto de falar que está desafiadora, porque desafiadora me leva ao desafio. Quando eu falo difícil, eu já começo a criar bloqueios. Isso até é um método para você também colocar na sua cabeça para melhorar a sua performance quando está estudando para concurso, tá? E aí vai, a dificuldade com a matéria vai ser superada com tijolo por tijolo. Então, se aquela matéria precisa de um peso maior, também não fica exclusivo com ela. Você vai precisar, como se fossem cachorrinhos, né? Você precisa dar o alimento para cada um deles. Só que tem cachorro que é maior, tem cachorro que é menor. Então, assim, você vai precisar dar de acordo com a situação. E o cachorro maior ou menor mistura a importância ou a necessidade de você aprender mais aquela matéria ou de aprender de fato ela porque você não sabe. Entendeu? Então, você vai ter que dar aquele alimento equilibrado todos os dias. E de acordo com o seu concurso. Eu não vou pesar demais a mão em direito civil, sendo que isso não é a essência do meu concurso. Mas eu preciso saber quando ele está no meu edital. Tudo bem? Teve gente que falou da ansiedade. Pessoal, ansiedade querendo ou não, é até um mal do nosso século ali. A gente está muito acelerado. E é natural que a gente esteja acelerado. Pega o seu Instagram, que está todo mundo no Instagram aqui agora. Se você colocar nos seus Reels aí e começar a jogar para cima, você não para. Não para. Vai passando 20 minutos, 30 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. E aí você fala assim, cara, quando eu sento para estudar, dá 20 minutos e eu começo a abrir a boca. Quando eu sento para poder ver o Reels aqui do meu celular, dá 2 horas eu estou aqui ainda rodando o vídeo. Ou seja, não faça isso. Não faça isso porque é uma perda de tempo, ou se você quiser fazer, faça com extremo controle. Porque isso pode fazer com que você perca a mão e de fato você não consiga se concentrar para os seus estudos e depois fique arrependido. Puxa vida, eu passei tanto tempo aqui no meu celular hoje. Tem mecanismos de controle no seu próprio celular que consegue ver quanto tempo que você está ficando no seu telefone. Isso é interessante, é legal. Porque às vezes você toma um trauma, que é um trauma positivo, para falar, puxa vida, eu estou passando tanto tempo aqui, estou falando que eu não estou tendo tempo para estudar. Será que não é isso? Será que não é uma hora de você reorganizar o seu momento para que você não perca tempo com coisa que é inútil? Puxa vida, eu vou seguir coisas que são interessantes. Geralmente quando eu vou para os meus Reels ou alguma coisa desse sentido,
sempre vai para alguma coisa que eu já estou fazendo antes, que eu já estou mostrando para o meu algoritmo aquilo que eu quero de interesse, que é coisa do direito, que é coisa de interesse de concursos, para que eu possa me estruturar e pensar fora da caixinha. Então, cuidado com a perda do tempo, e a ansiedade é um fator que a gente precisa o tempo todo trabalhar. Por quê? Todos nós vamos ser, em alguma medida, ansiosos. E não venha assim com muito desenho bonito, porque, meu povo, estudar para concurso público de alta performance vai desenvolver em você, em menor ou maior grau, alguma coisa ligada à ansiedade. A ansiedade da prova que está chegando, a ansiedade da prova que está vindo, a ansiedade do edital que ainda não saiu. Só que a ansiedade é um sofrimento pro futuro. Você sofre por aquilo que não aconteceu. Então é você começar, não vou falar que vai eliminar, mas a trabalhar sua mente cada vez mais, de colocar cada um nas suas caixinhas, para que você possa reduzir o grau de ansiedade e realmente avançar nas provas do seu concurso. O despreparo está ligado aí à questão do estudo do que você precisa ter, e a falta de tempo, constância. Constância é essencial. Falou aí Eliseu, falou de constância. A Silva falou de tempo. Então, assim, todos vocês aí que estão falando desses pontos, falaram de ansiedade por aqui, que eu me perdi no meio do caminho, mas enfim, todos vocês que falaram desses pontos, a gente sabe que são pontos cruciais para que você possa se reorganizar. Então, tempo é organizar, tempo é fazer gestão do seu dia, da sua semana, do seu mês. Conteúdo é uma construção. Você que está começando a fazer o alicerce dessa casa. Fazer o alicerce não significa que essa casa está pronta, não dá para morar nela ainda. Então, às vezes, não dá para ter a caixa para estar passando. Você precisa criar um alicerce, que são os estudos de base. Você precisa começar a criar as estruturas que vão subir essa casa, os tijolos ali e tal, as vigas, né? E no final das contas você vai cobrir essa casa e vai começar a fazer o acabamento. Ali você sai de uma condição de um inscrito, avança numa condição de candidato e aí de fato você se torna um concorrente em concurso das carreiras policiais. Então, a gente trabalhando com falta de tempo, ansiedade, dificuldade com a matéria e dentro da falta de tempo aí, a própria pessoa fala da desorganização, gostei do comentário aí. Então, ele faz parte dessa diferença entre você sair de uma mera condição de alguém que não estava estudando ou não estava estudando de uma maneira adequada para alguma pessoa que vai subir e, de fato, começar a estudar de uma maneira bem legal. Vamos lá. Eu listei 3 coisas aqui que eu achei interessantes e eu queria compartilhar com vocês. Vê se vocês concordam comigo. Esses hábitos dos aprovados, eu vi alguns hábitos que eu listei 3 que eu coloquei para mim e falei, cara, exatamente esses aqui que eu acredito que sejam interessantes porque fizeram parte da minha vida. Vamos lá. Primeira coisa, eu não esperava motivação para poder começar a estudar. Você já tem que criar a sua disciplina. Então, eu falei com vocês uma vez aqui e chamou até a atenção, eu falei assim, olha, não tem algo mais poderoso, guardem isso, não tem nada mais poderoso do que o autocompromisso. O autocompromisso é você com você. Você não faz com seu filho, você não faz com sua mãe, você não faz com sua esposa, você faz com você. Isso é tão poderoso, porque você que às vezes está numa situação, que está num emprego que não está afim de ficar nele mais, você teme pela instabilidade, você até tem um salário bacana, mas você teme pela instabilidade da CLT. Você gostaria de chutar o balde e falar, cara, eu gostaria de ir para o serviço público, eu quero ter sábado e domingo, eu quero ter... Ah, mas tem plantão. Então tá bom, mas tem folga durante a semana. Então assim, é diferente. Eu gostaria de ter esta carreira porque isso aqui faz sentido para mim como servidor, para poder fazer, por exemplo, no nosso caso, as carreiras policiais, qualquer que seja o seu motivo, qualquer um. Mas quando você faz o autocompromisso de quero ser um aprovado, quero mudar de vida, quero mudar as circunstâncias da minha família, quero dar uma viagem para minha mãe, porque isso é legal e eu consigo agora pagar à vista ou pagar parcelado, seja como for, isso aí faz toda a diferença, porque aí você faz a virada de chave que talvez seja a motivação necessária para que você possa, e é uma automotivação, para que você possa avançar nos seus estudos. Então, essa motivação que eu preciso ter, você pode até criar. Mas o concurseiro de alta performance, ele cria, mas as outras motivações do mundo, ele não vai ficar ligado a elas. Ele vai fazer simplesmente criar essa disciplina. Beleza? Segundo ponto, fazer revisões. O concurseiro avançado, ele faz revisões. Esse negócio de, não vou fazer revisão, porque, poxa, eu estudei a matéria. Não. Quem não faz revisão, perde. Há quem diga
que quem não faz revisão deixa de reter em até 80% da matéria. Aí alguém vai levantar e falar assim, não, mas eu tenho um colega que ele não faz revisão, ou ele estuda e de repente ele vai lá e passa. Então, meu irmão, ó, se você tiver esse colega, ou se for um primo do primo do primo, não se baseie nesse sujeito, ele é a parte. Sabe aquelas pessoas que a gente sempre viu, esse cara é o outsider, é outro, tá lá, é que tá fora da curva. Esse não é a base do concurso. Esse aí, de 100 vagas, ele vai pegar uma. Falta 99 que vai ter que ter alta performance para estudar. 99. Então, se você, como eu, como acho que praticamente todo mundo, tirando as raras exceções, que não vão precisar de utilizar alguns métodos, porque tem peculiaridades muito fora da curva, esses pequenos gêniozinhos, não vou me basear nele, tem que basear na média. A média somos nós. A média é o que leva 99% das vagas do concurso. É isso que você tem que pegar. Não existe o mais inteligente. Existe o mais performático. Existe o que tem mais disciplina. Existe aquele que tem mais autocompromisso. E outra que é aqueles que estudam como se já fossem, por exemplo, das carreiras policiais, já começa a imaginar casos como se já pertencessem às carreiras policiais. Eu quero fazer algumas perguntinhas aqui, antes de falar de um julgado que eu achei interessante. Ah, e só um detalhe, tá, gente? Não deixem de estudar acordo de não persecução penal. Só antes de ontem, hoje é dia 20, só dia 18, no último informativo do STJ, o informativo de número 842, foi 842, né? 843. Ele trouxe 3 situações envolvendo acordo de não persecução penal. Então, para casa para hoje, revisem acordo de não persecução penal. Vou dar um para casazinho? Dá para fazer? E anota rápido aí, ó. Veja um artigo, se às vezes tem 20 minutos aí antes de ficar rodando Reels do Instagram, faça isso depois que terminar essa live. Leiam o artigo 28A do Código de Processo Penal, que trata do acordo de não persecução penal. E se ele mencionar qualquer dispositivo ali, você vai lá buscar ele. Por exemplo, ele menciona 9.099, que é a Lei de Juizado Especial. Então vai lá e leia o dispositivo. Coisa rápida, você não vai gastar nem 15 minutos para isso. Dá uma lida. E aí o segundo para casa pequenininho é você digitar no Google Informativo STJ. Já vai cair no último, que é o dessa semana. Nesse informativo da STJ, dá um Ctrl F no seu computador e vai lá, ou onde for, que você estiver lendo, e veja o acordo. Você escreve a palavra acordo, vai abrir acordo de não persecução penal. Vejam esses 3 julgados extremamente interessantes e importantes para que você possa dar uma aprimorada nesse tema, que eu acho que é tema que vem bombando este ano, porque o acordo de não persecução penal ele tem causado uns efeitos, tipo diminuição drástica de procedimentos por parte do Poder Judiciário, entre outros. Então, não vão perder a oportunidade de cada um desses pontos a gente analisar para que a gente possa dar uma evoluída. Mas antes de finalizar, eu quero fazer 3 questões com vocês. Estou querendo criar o hábito de pelo menos fazer 3 questõezinhas rápidas para vocês aqui, nesse Café com o Delegado. Eu sei que ele é curto, eu dou dicas de concursos, eu vou falar de formas de estudar, eu vou criar mnemônicos com vocês aqui, vou falar de questões, mas eu estava pensando em 3 deles aqui, e vai ser assim, vou começar com questões mais fáceis, a gente vai evoluindo junto aqui, e vamos ver como é que vai dar, vamos lá. Uma questão que eu queria que vocês cachotassem agora e me respondessem, questão, pode pensar aí e responder se quiser, enfim, vamos lá, primeira questão, é rápido, tá? E tem que pensar e responder. O crime de roubo com uso de arma de fogo tem aumento de 2/3 ou até o dobro da pena, a depender do tipo de arma. Mas, e se a arma for de brinquedo, pode ser considerado roubo? Primeira questão, pode ser considerado roubo? E segunda, sendo considerado roubo, vai ter aumento de pena? Pode fazer sim, 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 não, sim, sim, enfim, faz o que vocês quiserem aí. Novamente, crime de roubo com uso de arma de fogo, ele é uma causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena, ela vai aumentar a pena de 2/3 em alguns casos e o dobro em outros casos. Tudo bem? Mas e se essa arma for de brinquedo? Haverá crime de roubo? Beleza? E segundo, haverá aumento de pena? Sim ou não? Essa é a essência. Nós estamos pegando a base da base? Sim, a base da base. Primeiro, então vai servir de revisão. Vejam o artigo 157 lá do nosso Código Penal, especialmente os parágrafos deles, parágrafo 2º-A, 2º-B, para que vocês possam dar uma lida ali. Então, tem crime de roubo quando eu tenho arma de brinquedo? Tem.
Beleza? Sim. Então, para todos vocês que responderam, o Lourenço que respondeu, o Kleber que respondeu, a Rosânia que respondeu, opa, para cima aqui, quem eu não vou deixar passar batido, não. O Liz, que falou da ansiedade, se eu não me engano. Aí, ó, já começamos a capinar nossa ansiedade acertando questões. E o segundo ponto, tem causa de aumento de pena? Não, não pode ter causa de aumento de pena, porque não é arma de fogo. Então, começamos só assim? Vamos para o segundo aqui, ó. Furto praticado durante o repouso noturno é uma causa de aumento de pena. Sabemos disso? Sabemos. Está lá no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal. Segunda coisa, nós vamos falar. É causa de aumento de pena, mas essa causa de aumento de pena do furto praticado em repouso noturno pode incidir sobre as formas qualificadas do delito que estão previstas no parágrafo 4º? Sim ou não? E aí? Conta para mim. Furto praticado durante o repouso noturno é a causa de aumento de pena. E ele pode incidir sobre as formas qualificadas do delito? Sim ou não? Isso é só um sim ou não. Concordam comigo? Pensaram aí na questão? Já posso responder porque meu tempo já está expirando. Não. Aí, nessa aqui, meus amigos, o Costa falou que não. Nessa aqui, Rosânia, sim. Olha para você ver como é que a gente avança. Para o STJ, não. Começamos bem, Débora. Por que correr para o STJ, não? STJ já falou que não. Aqui a gente vai brincar com a lei e vai brincar com a jurisprudência. A lei não fala nada. A lei só fala que no parágrafo 1º vai ter causa de aumento de pena e que no parágrafo 4º nós temos as formas qualificadas do crime. Para o STJ, já pela terceira sessão do STJ congrega a 5ª e 6ª turmas, tá? E essa terceira sessão falou, eu não posso aplicar a forma majorada do repouso noturno do crime de furto do parágrafo 1º para as formas qualificadas do delito, que estão no parágrafo 4º, por uma questão topográfica. O parágrafo 1º, em tese, só vai incidir para o caput, ou seja, não tem causa de aumento de pena aí. Mas, para a primeira turma do STF, nós temos uma situação que ele fala o seguinte, olha, nesse caso nós podemos aplicar sim, que é possível porque faz parte do tipo penal. Beleza? Então, há uma visão da STJ e uma visão da STF. O que eu trouxe para vocês aqui? Uma situação em que a jurisprudência já está totalmente consolidada, que é a questão do simulacro de arma, e uma questão do ponto 2 aqui, que tem uma certa divergência entre o STJ, através da terceira sessão, e o STF, através da primeira turma. É bom entender isso aí? Não é bom não, é ótimo. Beleza? Fica a dica de estudo para hoje. A terceira eu passo na próxima live que a gente tiver. Foi uma honra e um prazer estar sempre com vocês aqui nesse Café com o Delegado. É um café que eu tento buscar sempre motivar vocês, elevar para cima, trazendo conteúdo, dicas de estudos e certamente para que você possa aprimorar e cada vez estar mais próximo do seu bolachão, do seu concurso para as carreiras policiais, beleza? Grande abraço a todos vocês, uma excelente quinta-feira, que sexta-feira a gente se encontra, na próxima terça-feira a gente se encontra novamente e estamos quase sextando, mas você, concurseiro, antes de estudar, não sextará, beleza? Até mais, gente. Grande abraço.